Imagine um jovem que nasceu em meio à dor, ao escândalo e ao arrependimento. Um garoto que poderia ter sido esquecido pela história, mas que foi escolhido por Deus para governar um povo inteiro. Agora, imagine que esse mesmo garoto, marcado pela tragédia familiar, se tornaria o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Mas será que a sabedoria, sozinha, é capaz de sustentar uma vida inteira de fidelidade? Hoje, você vai mergulhar na história de Salomão, uma das narrativas mais emocionantes e complexas da Bíblia Sagrada. Uma história de glória, sabedoria, riquezas, mas também de escolhas perigosas e um coração dividido. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aqui, você vai descobrir histórias bíblicas contadas como você nunca viu, com profundidade, emoção e ensinamentos que você leva para a vida inteira. Como um filho de um relacionamento marcado pelo pecado se tornou o rei mais sábio, rico e influente de toda a história de Israel. Tudo começa com o rei Davi, um guerreiro forte, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem que falhou. Um dia, Davi viu uma mulher chamada Batseba se banhando, e mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um de seus soldados mais fiéis, ele se deitou com ela. O adultério levou à gravidez, e o pecado foi escondido com outro pecado ainda mais grave, o assassinato de Urias. Davi mandou colocá-lo na linha de frente da batalha para que morresse, e assim foi feito. Quando Batseba ficou viúva, Davi a tomou por esposa. Mas Deus viu tudo, e como consequência de seu erro, o filho que nasceu dessa união morreu nos primeiros dias de vida. Davi ficou devastado, chorou, jejuou e se arrependeu profundamente. Seu coração foi quebrantado, e é nesse cenário que a graça de Deus se manifesta. Depois da dor, veio a restauração. Davi e Batseba tiveram outro filho, e esse filho foi Salomão. A Bíblia diz que o Senhor amou aquele menino desde o seu nascimento e o chamou de Gedidias, que significa amado do Senhor. Samuel 12, 24, 25. Isso já mostrava que Deus havia reservado algo especial para ele. Infância e preparação para o trono. Salomão cresceu em meio ao luxo do palácio, mas também cercado por lições intensas sobre justiça, arrependimento, obediência e liderança. Davi, já envelhecido, estava preocupado com o futuro do trono. Seus filhos mais velhos disputavam poder, especialmente Adonias, que se adiantou e tentou se coroar rei, sem o consentimento do pai. Foi então que o profeta Natã e Batseba intervieram, lembrando Davi da promessa que ele havia feito, que Salomão seria o próximo rei. Davi, então, ordenou que Salomão fosse ungido diante de todo o povo. A cerimônia foi pública, com a presença de sacerdotes, oficiais e representantes das tribos. O povo celebrou em grande festa. Adonias, ao ver que Salomão havia sido coroado, se desesperou e correu para o altar, pedindo misericórdia. Salomão o perdoou, mas deixou claro que não toleraria traição. Essa foi a primeira demonstração de que ele tinha um coração equilibrado. Não era apenas piedoso, mas também firme quando necessário. A noite que mudou sua vida. Depois de assumir o trono, Salomão foi até Gibeão, onde havia um dos altares mais importantes da época. Ali, ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Era uma atitude ousada e grandiosa, que revelava sua gratidão e reverência. Naquela mesma noite, Deus apareceu a ele em sonho. Pede o que quiseres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Esse é um dos momentos mais famosos das Escrituras. Imagine Deus te oferecendo qualquer coisa. Poder, fama, riquezas, vitória sobre inimigos, longos anos de vida. Mas Salomão não pediu nada disso. Ele respondeu: sou ainda muito jovem e inexperiente. Estou no meio do teu povo, que é grande e numeroso. Dá-me, pois, sabedoria e entendimento para que eu saiba governar com justiça. Paráfrase de 1 Reis 3, 7 e 9. Esse pedido agradou profundamente a Deus. E por isso,
Deus não apenas lhe deu sabedoria como nenhum outro homem já teve, mas também acrescentou aquilo que ele não pediu: riquezas, glória e uma vida de paz. A partir daquele momento, Salomão se tornou o governante mais notável da terra. Seu reino prosperou. As fronteiras de Israel foram respeitadas. A economia cresceu. O povo estava em segurança. Em pouco tempo, as nações vizinhas começaram a ouvir falar da sabedoria daquele rei jovem. Salomão organizou o governo, nomeou líderes regionais, criou rotas comerciais e fortaleceu alianças diplomáticas. Mas, acima de tudo, sua sabedoria era o que mais o destacava. Ele escrevia provérbios, solucionava disputas complexas, falava sobre a natureza, filosofia, ética, justiça. Era um verdadeiro gênio espiritual e intelectual. Seu nome corria por toda a terra, e reis e rainhas vinham de longe só para ouvi-lo falar. O julgamento das duas mulheres. Um dos episódios mais emblemáticos de seu reinado foi o famoso julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Sem testemunhas, sem provas e com duas versões conflitantes, parecia um caso impossível de resolver. Mas Salomão, inspirado por Deus, teve uma ideia chocante. Tragam uma espada. Vamos dividir a criança em duas partes. Cada uma fica com metade. Imediatamente, a verdadeira mãe implorou: não, entreguem o bebê a outra mulher, mas não o matem. A outra, fria, respondeu: nem meu, nem teu, que seja dividido. Salomão então declarou: essa é a verdadeira mãe. Entreguem a criança a ela. Esse julgamento correu por todo o povo. E ali ficou claro que Salomão tinha um dom sobrenatural. Ele não apenas administrava bem, ele conhecia a alma humana. Mas será que essa sabedoria divina seria suficiente para manter o coração de Salomão puro ao longo dos anos? Será que ele permaneceria fiel àquele Deus que lhe deu tudo? O poder, as riquezas e os elogios poderiam começar a mudar algo dentro dele? A primeira parte da história de Salomão nos ensina que Deus pode transformar dor em propósito, pecado em redenção e fraqueza em sabedoria. Mesmo com um começo improvável, Salomão se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ele não confiou em sua força nem em seu sangue real, mas pediu a Deus um coração compreensivo. E foi isso que o tornou grande. E você? Se Deus lhe perguntasse hoje: peça o que quiser, o que você pediria? Como um rei tão sábio conseguiu unir fé, política e poder, e até onde isso o aproximou ou o afastou de Deus? A construção do templo. Desde os tempos de Moisés, o povo de Israel se reunia para adorar a Deus em tendas e tabernáculos portáteis. O desejo de construir um templo fixo, majestoso e digno da presença divina nasceu no coração do rei Davi. No entanto, por ter sido um homem de guerra, Deus não permitiu que ele realizasse esse sonho. Essa missão ficou para Salomão. Logo nos primeiros anos do seu reinado, ele começou a preparação para essa obra monumental. Salomão queria construir algo que não fosse apenas uma edificação, mas uma morada simbólica para a glória de Deus sobre a terra. A Bíblia nos relata que a construção durou 7 anos. Foram usados os melhores materiais disponíveis: madeiras de cedro trazidas do Líbano, pedras talhadas com precisão, ouro puro para os detalhes internos e adornos artísticos de tirar o fôlego. Mais de 180.000 trabalhadores estiveram envolvidos direta ou indiretamente na obra. Salomão não poupou esforços. Ele fez aliança com Irão, rei de Tiro, para obter madeira e artesãos especializados. Além disso, criou uma logística que envolvia milhares de pessoas só para transportar os materiais. Tudo foi feito com extremo cuidado e reverência, obedecendo medidas e instruções espirituais muito específicas. O Santo dos Santos, por exemplo, foi revestido inteiramente com ouro puro, e nele foi colocada a Arca da Aliança, a inauguração do templo, o céu na terra. Quando o templo ficou pronto,
Salomão fez uma das maiores celebrações da história de Israel. Milhares de animais foram sacrificados como oferta de gratidão. O povo se reuniu em Jerusalém, de todas as partes do reino. E então aconteceu algo extraordinário. Enquanto os sacerdotes levavam a Arca da Aliança para o interior do templo, uma nuvem espessa encheu todo o lugar. Era a glória do Senhor descendo sobre aquele espaço sagrado. O próprio Salomão, tomado por temor e reverência, se colocou diante do povo e fez uma oração longa, emocionante e profunda. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Mas, de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8, 23, 27. Depois disso, ele pediu que aquele lugar fosse um espaço de encontro entre Deus e os homens, que ali orações fossem ouvidas, pecados fossem perdoados e que a presença divina nunca se afastasse de Israel. A resposta de Deus veio em forma de fogo, desceu do céu e consumiu os holocaustos no altar. O povo se prostrou e adorou, declarando: O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A construção do templo não foi apenas uma obra arquitetônica, ela simbolizava uma aliança espiritual. Deus havia prometido a Davi que o trono de sua linhagem seria estabelecido para sempre, e o templo era a expressão visível dessa promessa. Salomão, durante esse período, estava em sua melhor forma, sábio, focado, temente a Deus e zeloso com o povo. Além do templo, ele construiu palácios, fortalezas, torres de vigia, jardins e canais de irrigação. Jerusalém se transformou em uma capital imponente e respeitada em todo o mundo antigo. A fama de Salomão cruzou fronteiras. Reis de terras distantes ouviam falar da sua sabedoria e vinham até Jerusalém para conferir pessoalmente. O episódio mais marcante nesse sentido foi a visita da rainha de Sabá. Ela era uma governante poderosa, provavelmente de uma região como Etiópia ou o sul da Arábia. Chegou com uma caravana riquíssima, carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas. A intenção dela era clara: testar a sabedoria de Salomão. Ela lhe fez perguntas difíceis, tratou de temas complexos e observou cada detalhe do seu palácio, da organização do reino e do culto no templo. No final, ficou impressionada. É verdade o que ouvi em meu país sobre os teus feitos e a tua sabedoria. Mas eu não acreditava, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e, na verdade, não me contaram nem a metade. 1 Reis 10, 6, 7. Ela louvou o Deus de Israel e reconheceu que aquela sabedoria era divina. Riquezas como o mundo nunca viu. O reinado de Salomão foi também o mais rico de toda a história bíblica. Todos os anos, ele recebia cerca de 25 toneladas de ouro, sem contar o que ganhava em tributos, comércio e presentes de outros reis. Ele mandou construir navios para importar mercadorias exóticas como marfim, macacos, pavões e especiarias raras. Tudo em Jerusalém refletia riqueza. A Bíblia diz que a prata se tornou tão comum quanto as pedras. Salomão mandou fazer escudos de ouro maciço, tronos com degraus de marfim, utensílios reluzentes e até carruagens banhadas. Mas aqui começamos a ver um sinal preocupante. Será que toda essa riqueza e fama começaram a mudar o coração de Salomão? Ele ainda era o mesmo homem humilde que havia pedido sabedoria a Deus? Ou estaria começando a confiar mais nas riquezas do que no Senhor? O começo de uma distração. Durante os anos de glória, Salomão começou a fazer alianças políticas através de casamentos. Isso era uma prática comum entre reis na antiguidade, usada para garantir paz entre nações. No entanto, a quantidade de mulheres e concubinas que ele acumulou foi surpreendente. A Bíblia registra que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas.
muitas delas estrangeiras. E aqui estava o problema. Essas mulheres trouxeram consigo seus costumes e deuses pagãos. Elas não apenas moravam em Jerusalém, mas passaram a influenciar Salomão. Aos poucos, ele permitiu que templos e altares pagãos fossem construídos para agradá-las. Foi um afastamento sutil, mas perigoso. Salomão, que outrora havia pedido a Deus sabedoria para governar seu povo com justiça, agora começou a se afastar dos ensinamentos que o fizeram grande, o que levou o rei mais sábio do mundo a se afastar de Deus, e como isso afetou seu reinado e legado. Os primeiros sinais de desvio. Salomão, no início, foi um exemplo de humildade e fé. No entanto, com o tempo, as muitas esposas estrangeiras influenciaram seu coração. A Bíblia é clara ao afirmar: ele amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Israel, mulheres das nações, sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não devem se casar com elas, nem elas com vocês, porque certamente desviarão seu coração para outros deuses. 1 Reis 11, 1, 2. Salomão desobedeceu a essa ordem, permitindo que esses casamentos interferissem em sua fé. O que começou como tolerância logo evoluiu para a idolatria. Salomão construiu altares para os deuses de suas esposas estrangeiras, como Astarote, deus dos Sidônios, e Milcom, deus dos Amonitas. Esses atos eram graves, porque violavam a aliança que Deus havia feito com Israel e corrompiam o propósito do povo escolhido. Salomão, que havia pedido sabedoria para governar, agora mostrava um coração dividido. Por causa dessas infidelidades, a Bíblia relata que o Senhor se indignou contra Salomão. Embora tivesse abençoado o rei com sabedoria e prosperidade, Deus prometeu que o reino seria dividido após sua morte. No entanto, em consideração ao amor por Davi, Deus decidiu não derrubar o reino durante a vida de Salomão, mas entregaria parte do reino a um de seus servos fiéis. Salomão enfrentou vários problemas políticos, sociais e espirituais. O povo começou a sentir o peso dos impostos altos e do trabalho forçado para manter os projetos de Salomão. Muitos israelitas se ressentiram, criando tensões internas que mais tarde contribuíram para a divisão do reino. Além disso, a confiança de Salomão nas alianças estrangeiras e em suas riquezas foi insuficiente para manter a unidade do povo. O maior desafio de Salomão não estava em seus inimigos externos, mas no conflito interno de seu coração. Sua busca pela sabedoria foi ofuscada pelo apego aos prazeres e às influências estrangeiras. É um lembrete poderoso para todos nós. Não basta ter sabedoria ou sucesso externo se o coração estiver longe daquilo que Deus deseja. Como será que a história de Salomão poderia ter sido diferente se ele tivesse resistido às tentações e mantido seu foco em Deus? E quais lições podemos tirar disso para nossas próprias vidas hoje? Salomão nos mostra que o maior inimigo do homem muitas vezes está dentro dele mesmo. O coração pode ser o palco da maior batalha, entre fé e dúvida, fidelidade e desvio, luz e escuridão. Apesar de toda a sua sabedoria, ele não conseguiu vencer essa luta por completo. Nos Salmos, Provérbios e Eclesiastes, atribuídos a Salomão, podemos ver reflexos de sua alma complexa. Ele escreveu sobre a busca pelo sentido da vida, a futilidade das riquezas sem Deus e a necessidade de temer a Deus como princípio da sabedoria. Esses textos revelam que, mesmo em meio às falhas, Salomão buscava compreender sua própria condição e aprender com seus erros. Salomão é um exemplo vivo de que a humildade é fundamental para uma vida de fé. Ele começou seu reinado pedindo sabedoria a Deus, mas perdeu o foco com o passar dos anos. A boa notícia é que Deus sempre está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem de coração. O sucesso e o poder são perigosos se não forem
acompanhados de vigilância espiritual constante, que possamos aprender com a história de Salomão a importância de manter o coração firme em Deus, resistindo às distrações e às tentações. Salomão reinou por 40 anos sobre Israel. Seu governo, embora marcado por um esplendor jamais visto, terminou em tensão. A Bíblia não relata um arrependimento explícito de Salomão nos moldes do que vemos em outros personagens bíblicos, como seu pai Davi. Porém, muitos estudiosos acreditam que o livro de Eclesiastes, escrito em seus últimos dias, mostra um rei reflexivo, talvez até arrependido, tentando fazer sentido de sua vida e de suas escolhas. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. É como se, ao fim da vida, Salomão reconhecesse que tudo aquilo que havia conquistado, riqueza, prazer, fama, era vazio sem uma vida centrada em Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Porém, os erros acumulados de seu pai, como os impostos altos, o trabalho forçado e a instabilidade espiritual, cobraram um preço alto. O povo, cansado e oprimido, exigiu mudanças. Roboão recusou-se a ouvi-los, e o resultado foi devastador. O reino de Israel foi dividido em 2. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, sob o comando de Jeroboão. 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com Roboão. A nação unificada de Davi e Salomão estava agora partida, e essa divisão duraria séculos. O templo construído por Salomão foi, sem dúvida, uma das maiores obras da antiguidade. Era símbolo da aliança entre Deus e Israel. Mas, ironicamente, o mesmo templo que deveria ser casa de adoração exclusiva a Deus, coexistia com altares pagãos em outras partes do reino. Isso nos mostra que não basta construir templos físicos se o coração está distante do Senhor. Hoje, a verdadeira morada de Deus é o nosso coração, e Ele deseja pureza, sinceridade e compromisso. O livro de Eclesiastes é como uma janela para a alma de Salomão no fim da vida. Ele fala sobre a futilidade das conquistas humanas, a inconstância dos prazeres e a inevitabilidade da morte. Mas, ao final do livro, Salomão deixa uma das frases mais profundas de toda a Escritura. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Essa declaração resume todo o seu aprendizado. Apesar de seus erros, Salomão reconheceu o que realmente importava: temer a Deus e obedecer aos seus caminhos. Quantas vezes buscamos sucesso, estabilidade e conquistas, sem perceber que estamos negligenciando o essencial? Salomão teve tudo o que muitos sonham, e ainda assim se sentiu vazio. Será que o que falta em nossas vidas também é o essencial invisível aos olhos? A história de Salomão não é apenas um relato antigo, ela é um espelho para todos nós. 1. Sabedoria sem obediência não sustenta uma vida estável. Você pode ser o mais inteligente da sala, mas se não tiver princípios, sua sabedoria vai se tornar ruína. 2. Um começo promissor não garante um final feliz. Salomão começou com humildade, temor a Deus e foco no bem coletivo, mas se desviou. É necessário perseverança até o fim. 3. Cuidado com as influências. As pessoas ao nosso redor moldam nossas decisões. Salomão deixou esposas e alianças políticas minarem sua fé. 4. O coração é o verdadeiro trono da vida. Não adianta governar um império se não souber governar o próprio coração. Salomão teve o privilégio de viver algo que poucos viveram. Falou com Deus em sonhos, liderou um povo inteiro, construiu o templo e teve renome mundial. Mas o que ficará para sempre marcado não é apenas seu brilho, e sim sua fragilidade. Deus não procura reis perfeitos, ele procura corações sinceros. E se até Salomão caiu, é sinal de que todos nós devemos vigiar e depender da graça de Deus. A verdadeira sabedoria, portanto, não está em quantos livros você lê,
quantas riquezas conquista ou quanta fama obtém, mas sim em temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, como o próprio Salomão concluiu ao final da vida. O legado de Salomão é um convite. Aprenda com os erros dele para que você não precise passar pelos mesmos caminhos dolorosos. A sua história ainda está sendo escrita. Você tem a chance de seguir os passos certos, de cultivar um coração alinhado com Deus, de buscar sabedoria verdadeira, não a dos homens, mas a do céu. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você entendeu que há algo maior do que o sucesso aparente, então considere se juntar a nós nessa jornada de descobertas bíblicas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Você não está sozinho. E aqui, juntos, buscamos crescer espiritualmente a cada dia.